Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor te sustente, que o Senhor te levante, que o Senhor te capacite, e que Deus derrame sobre ti todas as dádivas e bênçãos dos céus. Queridos, a palavra do Senhor nos diz, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, no versículo 1, diz assim: Veio sobre mim a palavra do Senhor e me disse: Levanta-te, dispõe-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Queridos, essa palavra é uma palavra muito forte, uma palavra que nos chama para despertar. Deus, nesses últimos dias, Ele está nos chamando a um despertamento. Eu não sei se você tem observado as coisas que têm acontecido, eu não sei se você tem observado os acontecimentos, as notícias, não sei se você tem observado tudo o que está acontecendo no cotidiano. Mas eu quero te dizer uma coisa, não é para você se preocupar, não é para você temer, porque a Bíblia também diz para nós não temermos as más notícias. As más notícias têm que acontecer. As coisas têm que acontecer, porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. E Deus, Ele tem os meios de trabalhar, Ele tem os meios de nos acordar. E Deus, nesse dia de hoje, Ele está nos chamando, Ele está nos enviando a palavra dEle, dizendo: levanta e dispõe e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. E a Bíblia diz que o profeta Jeremias, ele se dispôs, ele se levantou e desceu lá à casa do oleiro. E a Bíblia diz que ele viu o oleiro trabalhando. Eu não sei se você conhece olaria, que se fabrica vaso, mas a olaria, ela funciona da seguinte forma. A olaria, ela tem uma roda onde se gira o barro para poder moldar o vaso. E depois que faz esse processo, aquele barro cru, ele é levado à fornalha em certas temperaturas. Mas antes dessas coisas acontecerem, o oleiro, ele vai à procura de barro. Ele procura barro para poder fazer o vaso. Queridos, eu não sei se você sabe, mas não é qualquer barro que se faz vaso. Não é qualquer barro. Mas existe um processo para que o barro fique bom para se fazer um vaso. Se você não sabe, o oleiro, quando ele procura esse barro, ele tira esse barro da terra, ele seleciona ali aquele barro, o barro especial. Depois ele leva para uma caixa muito grande, joga ali aquele barro e começa a pisar naquele barro. E todas as impurezas daquele barro vai saindo. É assim mesmo. À medida que ele vai pisando, que ele vai sentindo, pedra, vai sentindo coisas que não pertencem ao barro, ele vai tirando.
Assim é Deus conosco. Deus, quando Ele vê coisas que não é dele em nossas vidas, Ele vai arrancando, Ele vai tirando. Ele vai tirando. E depois desse processo de tirar as impurezas do barro, o barro fica ali um tempo para descansar. Ele fica ali um tempo para adquirir outras propriedades. Propriedades de liga, outras propriedades que é preciso para que o vaso fique perfeito. E passando ali esse tempo, o oleiro novamente ele pega ali o barro, divide ali o barro, em porções para poder fazer o vaso, porque o oleiro sabe qual é a porção certa para fazer um vaso. Ele tira ali a quantidade certa, nem mais e nem menos. Assim Deus faz com nós. Quando Deus começa a trabalhar e a nos moldar, a nos fazer um vaso, Ele vai colocar aquilo que Ele tem para nós, nem mais e nem menos. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Eu não sei qual é o processo que você tem passado. Eu não sei qual é o processo que você tem vivido nas mãos de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa o Senhor fazer conforme Ele quer na sua vida. Porque quando nós aceitamos a vontade de Deus, quando nós determinamos em nossas vidas entrar no centro da vontade de Deus, aí as coisas de Deus acontecem rapidamente em nossas vidas. Exatamente. Queridos, quando Deus ele quer fazer alguma coisa na vida de alguém, primeiro passamos por um processo. Primeiro nós somos amassados, vai nos limpando, o Espírito Santo vai nos limpando, o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas, trazendo liga, trazendo aquilo que Deus tem para nós. A liga significa os dons. Deus ele vai acrescentar nas nossas vidas tudo aquilo que Ele tem para nós. Porque quando o vaso está perfeito, quando o vaso está pronto, Deus ele quer usar o vaso. Deus ele quer usar. Então, queridos, aceita o processo de Deus, aceita a vontade de Deus, aceita aquilo que Deus tem para você. Aceita. Quantas pessoas têm se frustrado no meio do caminho? Quantas pessoas têm ficado à beira do caminho? Quantas pessoas têm ficado desanimadas, tristes? Você sabe por quê? Porque não aceitam a vontade de Deus. Nós temos que aceitar a vontade de Deus. Nós temos que aceitar aquilo que Deus tem para nós. Nós temos que aceitar aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Eu não sei o que Deus quer fazer na sua vida, mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus, Ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Exatamente. Se Deus te escolheu para ser um vaso, se Deus te escolheu, porque Deus te escolheu, Ele te escolheu, escolheu você. É você mesmo que está vendo esse vídeo. Deus escolheu você para ser um vaso nas mãos dele. E Deus não escolhe qualquer pessoa. Deus te escolheu para um propósito maior. Deus te escolheu para um propósito grande. E muitas das vezes, Deus nos passa por processos. Para quê? Para que nós cheguemos à estatura perfeita ao qual Ele quer. Para que nós alcancemos a totalidade que Ele tem para nós. E o mais interessante é que a Bíblia diz que o profeta ele estava vendo ali o olheiro trabalhar. E Deus falando com ele.
Mas a Bíblia fala que de repente aquele vaso que estava sendo moldado, ele quebrou. E o oleiro começou a refazer o vaso. Não sei se você se quebrou no meio do caminho. Não sei se você desanimou no meio do caminho. Não sei se você estacionou no meio do caminho. Mas Deus, ele te pega pela mão nesse dia de hoje. Deus, ele te pega pela mão e começa a te refazer de novo. Começa a te moldar de novo. Começa a te levantar de novo. Porque Deus tem coisas grandes na sua vida. Deixa Deus te moldar. Deixa Deus trabalhar. Igual aquela pessoa que faz a lapidação da pedra, né? É interessante a lapidação da pedra. Eu quero dar aqui um exemplo. Olha esses anéis que estão aqui na minha mão. Olha como é que essas pedras são lapidadas, perfeitas. Olha aqui, são perfeitas. Porque cada pedra tem um tipo de lapidação. Inclusive, um diamante. Um diamante, queridos, só se lapida com outro diamante. E o outro diamante que vai te lapidar é o Espírito Santo. Você é um diamante e o Espírito Santo é outro diamante. Deixa Deus te lapidar. Deixa Deus fazer aquilo que Ele tem na sua vida. Porque Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa ou imagina. Não só na sua vida espiritual, mas sim na sua vida sentimental, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida social. Porque Deus, quando Ele faz alguma coisa na vida de alguém, Ele faz por completo. Ele não faz nada pelas metades. Que você possa refletir nisso. Que você possa meditar nessa palavra. E Deus, o Senhor, Ele tem algo maior e melhor para cada um de nós. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre a sua vida. No nome do Senhor Jesus. E que a glória de Deus resplandeça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Um forte abraço. Que Deus te abençoe